A Juliana Dalpiva, em 2023, ela publicou uma coluna no UOL, onde ela fazia um mapeamento das viagens do Eduardo Bolsonaro ao exterior entre 2018 e 2023. Neste período, Eduardo Bolsonaro foi ao exterior 125 vezes, sendo 80 viagens aos Estados Unidos. E agora, 2025, ele já está mais ou menos há 2 semanas nos Estados Unidos, fazendo contatos e aumentando as relações entre os fascistas, os reacionários e tudo mais. Então, se a gente pegar o tempo que a Juliana Dalpiva não fez esse mapeamento, que é basicamente o ano de 2024, e se a gente for generoso na contabilidade, assim, por cima, a gente pode dizer que ele foi mais de 130 vezes se encontrar com líderes ultradireitistas. Como é que o senhor vê este fato? Eduardo Bolsonaro sendo efetivamente o bolsonarista mais conhecido no exterior e viajando a torto e a direito, aí no mínimo 130 vezes de 2018 para cá. O que isso representa? Como é que a gente pode analisar isso? Obrigado, professor Viário. Essa questão é fundamental. Eu já falo sobre isso há bastante tempo, algumas vezes até aqui no DCM. No ICL, o César Calejão tem também destacado bastante este fato. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro não é o iniciador deste movimento. E, de fato, do que se trata é de um movement, como o seu criador o denominou, o Steve Bannon. O Steve Bannon é que foi o criador da ideia da criação de um movimento político organizado da extrema-direita transnacional que opera com métodos similares, especialmente nas redes sociais, que opera com uma agenda neoliberal libertária quando chega ao poder e que organiza internacionalmente o impacto das políticas nacionais. Antes de cair em desgraça e ser preso, o Steve Bannon ele organizou o que ele chamou de movement, e basicamente isso consistia em viajar para o mundo inteiro, especialmente a Europa, com destaque para a Europa do Leste, para ter encontro com jovens lideranças políticas promissoras de extrema-direita, de modo a preparar um futuro de extrema-direita, de modo a preparar o que hoje está acontecendo no mundo. O Steve Bannon realiza esse trabalho há mais de uma década. Ele mesmo denominou o Eduardo Bolsonaro como o embaixador informal do movement na América Latina. Lembremos, professor Viário, que em 2016, nos seus discursos de campanha, o então candidato republicano Donald Trump sempre insistia em afirmar, ele dizia assim, isto não é uma campanha, this is a movement. O movement era uma referência ao projeto do Steve Bannon. Não é apenas Eduardo Bolsonaro. Por exemplo, a Argentina tem uma figura que teve uma participação muito grande na tentativa de golpe de Estado no Brasil, e que eu fui talvez o primeiro a denunciar, que foi o Fernando Cermedo. O Fernando Cermedo é conhecido em Buenos Aires como o Steve Bannon argentino. Ele foi muito importante na campanha de Javier Milei. E aquele argentino que, teoricamente, tinha feito um relatório mostrando que havia 2 códigos-fonte nas urnas e que esses códigos-fonte davam resultados diversos. Lembra dessa papagaiada, professor Viário? Uhum. O Fernando Cermedo, que recebeu o material de bolsonaristas e realizou a análise. E como eu sempre estou atento, assim que ele lançou o vídeo, eu gravei, eu tenho o vídeo gravado, e eu fiz uma análise discursiva. Ele começava o vídeo dizendo: recebi este relatório de brasileiros que não podem, no momento, apresentá-lo. E os bolsonaristas diziam, o argentino que fez o relatório, mas ele dizia na primeira frase, recebi o relatório de brasileiros, portanto, ele era apenas um papagaio de golpe. O Fernando Cermedo. No Chile, o Axel Kaiser. Na Venezuela, na Guatemala, a Glória Álvarez. Nos Estados Unidos, o Ben Shapiro. É, de fato, um movimento. Usa a mesma retórica do ódio,
os mesmos artifícios de linguagem, os mesmos truques argumentativos. O principal deles consiste em que o Steve Bannon chamou, não vou dizer, bom, ele diz jogar M no ventilador, literalmente o que ele diz. Quer dizer, qual é o artifício público, qual é o artifício para a extrema-direita tornar o debate público um caos do ponto de vista cognitivo e um caldeirão do ponto de vista afetivo, dos afetos, o ódio. Então diz o Steve Bannon, joga no ventilador, ou seja, não é, filho? Ou seja, se você, por exemplo, entrar na conta do Elon Musk, do X, e mostrar aqui para as pessoas, se você entrar na conta do Javier Milei e mostrar aqui para as pessoas, professor Viaro, é uma vertigem de postagens sucessivas. Nenhum ser humano é capaz de acompanhar a vertigem das postagens do Javier Milei ou do Elon Musk. Qual é a consequência? É que você ou aceita in totum ou você recusa completamente. Não é isso, filho? Porque você não tem como fazer uma análise crítica daquilo. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele é a ponta de lança no Brasil de um movimento transnacional. Aí, deixa eu só lhe fazer uma pergunta para complementar a sua resposta. Não, claro. O senhor acha que ele se coloca com essa infinidade de viagens como uma espécie de embaixador do bolsonarismo no mundo, ou ele se prepara com essas viagens para ser o primeiro na linha sucessória do bolsonarismo no Brasil? Tudo pode mudar na política. A política é volátil. Pode. Não é isso, filho? A política é volátil. Como diz a ópera do Verdi, Rigoletto, qual piuma al vento, muta da gente di pensiero. Então não se pode afirmar nada com certeza. Até ontem, em tese, o candidato era o Flávio Bolsonaro. É senador, tem um temperamento da família entre Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro. O único que se pode imaginar sendo capaz de negociar politicamente é o Flávio Bolsonaro. Mas isso, professor Viaro, não é por um motivo virtuoso. É porque, na verdade, o Flávio Bolsonaro é o operador financeiro da família. De franquia de chocolate que não vende na Páscoa, que é uma maravilha. Isso é uma maravilha. A franquia da Copenhagen do Flávio Bolsonaro, o mês que menos vendia era na Páscoa. Acho isso uma maravilha. No restante, era sempre dinheiro vivo lá na loja, mas na Páscoa ninguém comprava o chocolate. É extraordinário. Então o Flávio Bolsonaro, ele não quer briga. Foi revelado agora, no depoimento do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, que o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro eram radicais e queriam um golpe. O Flávio Bolsonaro queria apenas de investigar se havia fraude e dizer para o pai, por favor, diz para as pessoas voltarem para casa. Porque, professor Viaro, quando você é um operador da família, tudo que você não quer é guerra. Você quer tranquilidade para usufruir o patrimônio conquistado. Então, até ontem, em tese, era o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é a ponta de lança para a tentativa de fortalecer as relações internacionais da extrema-direita brasileira, porque o que faltou à tentativa de golpe em 2022 foi apoio estrangeiro. Em boa medida, se as Forças Armadas não aderiram ao golpe, não é necessariamente por amor à democracia. Nunca vamos esquecer, professor Viaro, que o general Hamilton Mourão deu uma entrevista logo depois da eleição, dizendo, quando perguntaram das articulações, ele disse, olha, golpe até dado pode ser dado, mas o poder não se mantém. Não se mantém o poder porque não havia apoio americano. Sim. E agora com Trump? Então, toda a estratégia do Eduardo Bolsonaro é criar um clima favorável do ponto de vista internacional para uma nova, para 2026. Agora, de fato, ele tem penetração internacional mesmo, na área da extrema-direita radical. A figura da família Bolsonaro que existe é o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, o pai, evidentemente, mas dos filhos, a figura importante é o Eduardo Bolsonaro. O Donald Trump, aqui de novo, professor Viara, aqui é sempre honestidade intelectual. O Donald Trump fez uma deferência muito importante ao Eduardo Bolsonaro, não vamos diminuir. Não, eu não vou diminuir, foi uma deferência. Você não vai diminuir não, né, filho? Foi uma deferência importante. Nem eu. Muito bom, bate aqui, filho. É isso mesmo, filhão. Ele disse claramente, my friend Eduardo Bolsonaro, say hello to your father. Então, foi uma deferência importante. O Javier Milei, no seu estilo
a criptomoeda, porque é o Javier Pirâmide Milei, no seu estilo criptomoeda, o Javier Milei disse com todas as palavras que a eleição no Brasil foi roubada. É um absurdo, é uma inverdade, mas isso não seria possível sem a presença do Eduardo Bolsonaro. O processo sendo levado agora em Tampa, of all places, professor Vieira, em Tampa, na Flórida, o processo das organizações de mídia Trump e do Rumble, evidentemente tem o dedo do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, é óbvio. Então existe uma movimentação para produzir instabilidade. E não nos enganemos. A partir do segundo semestre deste ano, Elon Musk volta às baterias mais uma vez contra o Brasil. Então nós vamos enfrentar um tsunami. Nós temos que estar preparados, porque nós vamos enfrentar a vendaval.